Amém. O salmo de hoje é o salmo de número 32. Vamos abrir nossas Bíblias lá. Eu vou fazer uma leitura. Os irmãos com certeza já ouviram esse salmo e nós cantamos parte dele, mas nós vamos ver hoje ele na íntegra, né? Salmo 32, salmo de Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Veja que é um salmo lindo, não é? Ele é um desses salmos que talvez a gente, como todos os outros salmos, na verdade, a gente às vezes nem precisa de explicação. Alguns salmos às vezes são um pouco mais difíceis, mas quando a gente lê e está passando, a gente entende, né? A poesia tem esse poder, e a palavra de Deus tem muito mais do que isso, tem muito além desse poder. E aqui nós temos essas duas funções juntas, né? A poesia e a palavra de Deus em forma de poesia, trazendo, obviamente, a verdade na vida do salmista, pelo qual ele fez aquele salmo. Davi fez esse salmo. Ele com certeza estava passando por algo, ele viveu aquilo, porém veja que ele descreve de uma forma mais poética e dessa forma abrange todo mundo, principalmente por se tratar ele mesmo de ser também não só rei, mas também um profeta. Então ele fala da parte de Deus, ele comunica as verdades de Deus, e por isso ser a palavra de Deus se aplica não só a Davi, mas qualquer um leitor e crente nesta palavra vai entender perfeitamente. E a gente consegue entender essa palavra muito claramente, porque vivenciamos isso. Esse, juntamente com o Salmo 51, por isso que a gente leu já no início, a gente vê que tem algumas coisas que se completam muito, são muito próximos. E no título desse salmo, embora a gente não tenha a situação em que ela foi escrita, como a gente tem, por exemplo, no Salmo 51, se a gente voltar um pouquinho para o Salmo 51, você vai ver que no título vai ter assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Betseba. Então veja, o Salmo 51 tem uma no seu título ele tem um enredo da história em que o salmo foi escrito, e a gente consegue identificar bem. É o pecado de Davi com Betseba, que ele vai então levar a tramar a morte de Urias, aquela parte mais tenebrosa da história de Davi. Aqui no Salmo 32 não tem, né? A gente vê que só tem aqui Salmo de Davi, Salmo didático. Porém, os estudiosos, por conta do conteúdo desse salmo e pela proximidade que tem com o Salmo 51, creem que esse salmo tenha sido escrito no mesmo período em que se encontra também que o Salmo 51 também foi escrito. Ou seja, tudo leva a crer que Davi escreveu esse Salmo 32 no mesmo período que escreveu o Salmo 51, quando teve também estava sendo consumido pela culpa por conta do pecado que ele fez com Betseba. Porém, não é consumido pela culpa. Apesar desses salmos serem muito próximos, eu vou
mostrar uma proximidade, tá? Vai ficar mais vivo isso em nossa mente. No Salmo 32, ele diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, certo? No Salmo 51, Davi também fala sobre os ossos dele. Ele diz assim, deixa eu ver. 8, versículo 8. Faze-me ouvir júbilo de alegria para que exulte os ossos que esmagaste. Percebe? Assim, tem uma conexão. Não só na temática, a gente consegue ver pela temática, né? De arrependimento, de perdão, de culpa, de julgamento. A gente consegue ver essa proximidade entre os dois salmos, mas também em coisas que ele diz que são muito próximas. E parece que até que se completam. Nesse caso em que ele fala dos ossos mesmo, ele fala no versículo 32 que enquanto ele não confessa o pecado, ele não reconhece, ele não pede perdão e se arrepende, ele sente a culpa. Ele sente o peso da mão do Senhor sobre ele, ou os olhos do Senhor massacrando ele. Ele sente na carne. Veja, é algo espiritual. Pecado é algo espiritual. Mas não fica reservado ao espiritual. Às vezes sim. É algo que fica só no espiritual. Mas quando a culpa vem e a culpa permanece, você não se arrepende, isso vai desencadear outras coisas no seu corpo. E o seu corpo sofre também. Davi, quando ele descreve aqui nos ossos, ele está sentindo realmente no corpo, né? As marcas dessa culpa. E no capítulo 51, ele vai dizer exatamente, é um desejo para que esses ossos sejam aliviados da pressão. Quando ele diz, faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, para que minha carne volte, meu corpo, né, fique sadio novamente, eu possa louvar ao Senhor. Então, apesar desses dois salmos serem muito próximos, acreditamos que eles foram escritos na mesma época, eles têm uma temática diferente, realmente, apesar de ter muitas similaridades, porque enquanto o Salmo 51 ele vai tratar de uma forma mais pesarosa, né, porque ele precisa do perdão, o Salmo 32 ele recebeu o perdão. Então você vê que é um salmo exultante, embora fale sobre pecado. E ele já começa dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo o espírito não há dolo. Então, há uma felicidade aqui, não é? Não é uma tristeza pelo pecado que foi cometido, mas pelo pecado que foi perdoado. Ele está felicíssimo, ele está jubiloso justamente pelo que ele vai pedir no Salmo 51, aqui ele tem a resposta. Esse salmo, junto com, guarde aí, o Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51, o Salmo 102, o 130 e Salmo 143, eles são chamados de os 7 salmos de arrependimento. Então, são salmos que tratam desse tema. Tá? Eu vou repetir. Não está gravado ali, vocês guardam, está guardado também na internet, vocês vejam. 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143. São salmos conhecidos por serem salmos que falam sobre o perdão, sobre o arrependimento, a necessidade de perdão, tudo isso. E por isso eles são chamados de os 7 salmos de arrependimento. O tema desse salmo é justamente esse, do Salmo 32. É a felicidade por ter os seus pecados perdoados. A gente vê aqui, apesar de ele dizer, enquanto eu calei os meus pecados, e é uma forma realmente triste o quadro que ele descreve, ele está falando de um passado, de como ele estava quando ele sentiu o peso da mão do Senhor, da mão do Senhor, pelos pecados que ele cometeu. Então, quando ele fala sobre isso, lembrando do seu passado, ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, ou seja, a carne dele sofria, a culpa o consumia. Ele adoecia de fato pelos constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite sobre mim. É porque vem a música na cabeça, né? Mas é muito parecido. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio.
Essa parte aqui, né, ele fala sobre justamente a parte depressiva, a parte triste. Os irmãos com certeza já passaram por isso, de você ter o sentimento de culpa. Ou de realmente o sentimento de culpa, certo? Não vamos levar para outros lados de tribulação, de outras maneiras. Aqui ele está falando sobre pecado. Não de inimigos sendo perseguindo, não inimigos, não pessoas que vêm fazer mal, certo? Tramas. Ele fala exclusivamente de pecados que ele cometeu e da mão do Senhor pesando sobre ele. E daí vem então, e os irmãos sabem que é exatamente assim quando a gente passa por momentos desse tipo, de culpa, em que você sente a mão do Senhor, você sente o peso, cai-se o seu vigor e todo o seu trabalho, sua rotina, tudo perde a cor, não é verdade? A sua vida parece que, por mais que você consiga fazer as suas coisas todas do dia, acorde na mesma hora, vá trabalhar, faça suas atividades, encontre as mesmas pessoas, falta brilho, falta cor. E tudo que você quer é ficar só. Tudo que você quer é ficar quieto. Jeremias fala isso lá em Lamentações. Quando ele fala e ele sente a sua culpa, ele diz que ele sente a ira do Senhor por conta do pecado, e não só o seu pecado, mas do pecado do povo de Israel. Ele diz: o certo nesses momentos é você ficar sentado, quieto e calado, esperando a ira de Deus passar. É o conselho que Jeremias nos dá. É exatamente assim. Simplesmente se prostrar diante do Senhor e colocar diante dele e esperar que passe. Passe a ira do Senhor. Porque, agora, claro, não é você, é se arrepender de fato. Você se arrepender, se colocar no seu canto, colocar a sua vida à disposição do Senhor, sabendo e reconhecendo que você, por conta de seu pecado, é merecedor da morte, da ira, mas você se submete até mesmo a isso. Veja, a confissão de pecados e o arrependimento, de fato, é uma coisa que é indescritível. Né? É difícil você realmente falar um pouco sobre isso, porque ele é uma. Vou colocar na situação de Davi, tá? Vou tentar explicar na situação de Davi, porque a gente tem a palavra de Deus já que é clara para a gente. Davi foi o rei de Israel. Aqui é muito bem descrito o momento em que ele passou por isso, mas a gente teve um rei antes de Davi, que foi o rei Saul, que também teve o seu pecado diante de Deus. E aí existem duas atitudes diferentes com relação ao pecado de Davi e de Saul. Davi, quando recebe a notícia, por mais que ele tivesse tramado e a sua trama, por mais ardilosa e sombria que fosse, foi bem executada e deu tudo certo na visão dele, de encobrir o seu rastro, mas foi pecado e não passou desapercebido aos olhos do Senhor. O Senhor envia o profeta Natã e diz, que fala com ele, diz: esse homem que merece morrer é você. Davi na hora reconhece imediatamente o seu pecado, se lança ao pó, chora, rasga suas vestes, pano de saco e ora. Então o bebê que Betseba vai gestacionar, né? Ele vai orar por ele todos os dias, esperando encontrar de Deus favor pelo pecado que ele cometeu e não aquela criança. E ele vai ficar nisso arrependido, totalmente jogado e derramado na presença do Senhor. Saul recebe uma ordenança a partir do profeta Samuel. Veja, dois profetas também ali, né? O profeta Samuel diz: me espere, depois de tal momento, me espere que eu vou chegar e nós vamos levantar um altar. Saul vê que Samuel está demorando e diz: vamos esperar Samuel, mas não. Ele mesmo faz o altar, ele mesmo resolve as coisas. E aí chega Samuel: cadê? Você fez, você não me esperou. E depois ele escuta que a guerra que houve, que o Senhor disse: mate tudo, há ainda despojos, né? O som de bezerros, o som de rebanhos. Que balido é esse que eu estou ouvindo? Não, o povo pegou despojo, mas Deus disse para matar, não era para sobrar o despojo de guerra.
era para matar tudo. Saul sempre, não, foi o povo. Não, nós quisemos pegar para com esse despojo nós adorarmos ao Senhor. Ele cria coisas e situações para encobrir o seu erro. Ele se justifica. Ele não reconhece o seu pecado. Por mais que Samuel diga a ele os erros dele, ele sempre acha uma forma de dizer: não, não foi errado, eu estava querendo fazer o melhor, eu pensei em fazer o bem, eu pensei nisso. Não foi o que Deus mandou. Não importa o que você pensou, a sua intenção do seu coração, por mais que seja verdade, porque quando a gente vê a história de Saul, a gente diz, ele está mentindo claramente. Mas por mais que seja verdade, não foi isso que Deus quis. E se Deus não quis, é pecado. E aí veja nessas duas histórias o que é que acontece. Davi é confirmado como rei de Israel. Saul é negado naquele momento. Deus rejeitou você. Porque na verdade ele rejeitou o Senhor. Ele rejeitou a ordenança do Senhor. Essas são as duas atitudes que, na verdade, acontecem comigo e com você a qualquer momento. Em dados momentos, nós somos como Davi. Quando a gente sente que errou, a vergonha se derrama assim, como alguém jogando um balde de água fria dentro de você. E você se joga aos pés do Senhor, sabendo, Ele é santo, eu sou pecador, eu não mereço estar na casa dEle, eu não mereço ler a sua palavra. Quando você está realmente sentindo naquela crise de culpa, você não consegue nem orar, porque você pensa, como é que eu vou entrar na presença de Deus, falar com Ele, se eu não sou merecedor de falar com Ele? Como é que eu vou ler a sua palavra se eu não sou digno de ouvir a sua voz? Como eu vou para a casa de Deus e vou ser chamado e me reunir com o povo dele se eu não sou parte de seu povo em meus comportamentos? Isso aí, então você se faz feito Davi. Se joga, diz: Senhor, tem misericórdia, e simplesmente espera a ira do Senhor passar. Mas de dados momentos nós somos de fato como Saul. E quando você está embrutecido de reconhecer o seu próprio erro, Deus levanta alguém que vai dizer: olha, você errou. Você diz: não, não errei. Não, mas o que vale é a intenção. Não, mas eu estava pensando nisso e nisso. Mas pode ser que tal momento, em outra situação, não, mas foi, às vezes, o meu defeito e aquilo que eu carrego, na verdade, é por conta da minha criação. Eu sou assim, é meu gênio. Você sempre arruma uma desculpa para você. E conto que a palavra de Deus vai na contramão disso. Em vez de dizer que você não tem culpa, foi a sua criação, foi a sociedade que lhe corrompeu, qualquer coisa nesse sentido, ele vai dizer: cada um tome a sua cruz e carregue. Lance sobre Deus o seu fardo, e que o dele é leve. Então você lança sobre Deus, você não se preocupa com o dia do amanhã, porque tendo o que comer, o que vestir, estejais satisfeitos. A palavra do Senhor nos ensina de diversas maneiras que o modo de viver de maneira boa, de maneira saudável, e aqui a gente está falando não só de espírito, mas de corpo também. O próprio texto nos faz pensar nisso, que ele está falando da integridade do ser humano como todo, da mente, do coração, do meu vigor, da minha alegria de viver, de fazer as minhas coisas. Seja na casa do Senhor, seja no meu lar, com minha família, seja no trabalho, nos meus estudos, onde quer que esteja. Minha maneira correta de viver é da maneira como o Senhor nos ensina a viver. Não nos preocupando com o dia do amanhã, o que passou não tem mais poder sobre mim, porque Cristo me limpa de meus pecados. E isso é muito nítido também nesse salmo, porque depois ele falar justamente sobre como ele viveu por não confessar e se arrepender, que os ossos doíam, que a mão do Senhor pesava sobre ele o tempo todo, ele vai dizer no versículo 5: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Disse, é ele falando consigo mesmo: confessarei ao Senhor as minhas transgressões,
E logo no final ele diz a resposta: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Isso é uma promessa do Senhor. O Senhor Jesus disse que, que os nossos pecados, que aquele que confessar os seus pecados diante dele, encontraria perdão. Então, esse momento de crise, de culpa, de tristeza, passa. E o Senhor, por fidelidade à sua própria palavra e por amor a nós, ele nos garante o perdão. Aquele que se prostrar, se humilhar e se arrepender de seu mau caminho, ele modifica a sua vida, sara a sua terra, transforma toda a sua vida e passa a viver em novidade de vida. Há uma mudança repleta de estado. Aquele período de falta de cor na vida se transforma e você começa a ver então beleza em absolutamente tudo. Milagres do Senhor em coisas mínimas, quando você recebe o perdão. Não sei se alguma pessoa aqui já passou por algum problema jurídico, né, e teve sua culpa absolvida. Talvez seja experiência de que outras pessoas possam ter, mas nós sabemos o que é o sentimento de alívio, de você estar em determinada situação, em determinado aperto, seja até mesmo em determinado preparativos de coisas que virão, vocês com expectativa de alguma coisa que vai acontecer e você luta muito por aquilo, ou alguma prova, ou algum concurso, e quando passa, você diz, foi, passou. Esse sentimento de alívio, e aí você pensa multiplicado inúmeras vezes, não é? É justamente esse sentimento de perdão recebido. E, claro, nada muda o seu passado. O seu pecado passou, faz parte de sua história agora. Pense em qualquer outro personagem bíblico além de Davi, e você vai ver que eles cometeram seus pecados. E ali, depois, eles recebem também o perdão. E aquilo passa, fica nublado. Veja que Davi, a gente comenta muito sobre esse pecado de Davi, como se Davi, às vezes, só tivesse 3 pontos da história de Davi, né? Ele matou Golias, ele pecou com Betseba e o quê? Teve o filho Salomão, reuniu as construções para o templo. Resume-se a história de Davi, né? E fica manchada a história de Davi. Bem, existe uma novidade, não fica manchada. Na verdade, o que o texto fala já no início, ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Coberto, ou seja, foi coberto, não está mais contado. Ele recebeu o perdão. E o versículo 6 vai dizer que depois de ele receber o perdão, ele diz: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Ele percebe que o piedoso é aquele que confessa o Senhor, certo? Todo aquele que confessa o Senhor, piedoso, ele é piedoso porque confessa o Senhor, mas ele é pecador. E todo esse que reconhece que é pecador, ele vai procurar o Senhor em toda a sua queda. Então, ao receber perdão, você sabe o que significa o seu pecado. Você sabe do que era merecedor. E você sabe o quão é grande o amor do Senhor. E por isso, passando por dificuldades novamente, e quedas e vacilos que você com certeza vai dar na vida, porque você não se transformou em santo, mas você sabe que você pode recorrer ao Senhor em qualquer momento, né? E aí ele vem com uma linguagem que para nós vale também visualizar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. E aí você pensa, por exemplo, na história de Noé. Por que está falando de água? Quando você pensa na história de Noé, você entende, né? Onde o mundo ficou debaixo d'água e Noé e sua família ficaram a salvo na arca. Ou você pode pensar também em Moisés vindo com o povo hebreu
e passando o Mar Vermelho, em que o mar se abriu para que o povo de Deus passasse, eles foram salvos. Mas os que não reconheceram, não se dobraram diante da majestade do Senhor, que foi demonstrada no Egito com as 10 pragas, eles foram atingidos pelas muitas águas. O que ele está falando é de fato de salvação, livramento e vida que se perdeu a quem não reconheceu o seu pecado. Todos aqueles que se prostram diante do Senhor e que têm os seus pecados perdoados, o que acontece com eles é que eles são livres da enchente. E pense nessas enchentes que eu demonstrei, que eu citei. Dessa enchente que vem e leva e arrasa o pecador. Mas aqueles que encontram o perdão porque se arrependeram, porque confessaram, e o Senhor, por sua fidelidade, perdoou, ele os livra. Continuam pecadores, mas agora eles reconhecem ao Senhor a sua fragilidade, e o Senhor, então, manda-se fazer uma arca, abre-se o mar, para que o povo dele seja salvo. Essa é a fidelidade do Senhor, a ponto de transformar o morto em vivo, em transformar um pecador em seu próprio povo. Ele continua: Tu és o meu esconderijo, pense na arca, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Porque é isso que acontece quando você encontra o perdão do Senhor. Então o versículo 8 e o versículo 9 vai ser como que não mais agora o salmista falando, mas o próprio Deus falando. E o Senhor diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Há duas formas de tratamento aqui. O Senhor disse para o seu povo que quem se relaciona com ele, aqueles que se arrependem, né, como Davi, ele diz: eu vou ensinar você. Ou seja, você não aprendeu totalmente. Então eu instruir-te-ei. E eu vou ensinar para você o caminho que você deve seguir. Você vai vacilar, mas aos poucos eu vou lhe guiando. É uma vivência, é um relacionamento de intimidade, de fato, como o Senhor mesmo era chamado, de mestre e discípulo, que anda junto com você, ensinando o caminho, e ele mesmo sendo o próprio caminho, né? O caminho, a verdade e a vida. E sob as minhas vistas, ou seja, o Senhor vendo junto o que você está fazendo, com quem você está falando, com quem você está andando, como você está se portando, o Senhor vai dar conselhos, porque Ele está junto de você na sua vida. Esses são aqueles que estão com o Senhor, que se prostram diante dEle, que reconhecem os seus pecados, confessam diante dEle os seus pecados, se arrependem e encontram o perdão. Porém, existe também outro lado. E aí é o conselho também do Senhor. Se você não se arrepende, se você não reconhece que você é pecador, que você é frágil, você necessita de perdão, você é como uma mula e como um cavalo. E como um cavalo e uma mula, você precisa ser tratado. E eles são tratados com freios e cabestros. Eles não são aconselhados, eles não são instruídos, eles não precisam andar de mãos dadas e amigavelmente conversam. Eles precisam ser dominados. E quem tem uma vivência mais rural sabe que para se domar um cavalo é com batida, você bate muito nele. E os freios e cabestos são enfiados na boca para que ele saiba a direção. É um domínio pela força. E o Senhor faz isso. O que o salmista vivenciou antes, das dores nos ossos e de todo o seu vigor fugindo, era justamente porque o Senhor, ele estava nessa situação. Precisava ser dominado para aprender quem era o seu Senhor. Até o momento que ele entendeu. Quando ele entendeu, a ira do Senhor passou. Então ele passa agora, se agora não quer mais esse tipo de relacionamento, ele passa a andar perto do Senhor e é instruído. De outra sorte não obedecem. Então precisa haver isso. Mas perceba que até nessa forma de tratamento mais dura, mais firme, e violenta também, que causa dor, que causa tristezas, mas ainda assim há amor.
pior do que isso é você ser deixado ao seu bel prazer. Ainda assim, né, com a mulas e cavalos sendo tratado dessa maneira, com dor, com violência, da parte do Senhor, com a sua ira, mas ainda assim é ser guiado por Deus. E quando Deus deixa de guiar, e você entregue a própria sorte, para onde é que você vai? Não é? Vai cada vez mais para distante dele. Mas muito melhor, claro, é o que ele diz anteriormente, que ele vai nos ensinar, vai nos instruir, e é esse, é claro, que ele deseja. Por isso ele diz, não sejam assim. De outra sorte, vocês não vão me obedecer. Davi volta a falar no versículo 10, dizendo, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Depois de falar da forma de tratamento mais dura, ele diz, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a sua misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, todos vós, retos de coração. A gente vê então, meus irmãos, com esse texto que, de fato, o maior problema da humanidade é o pecado. Não é a política, não é a sociedade, não é o financeiro, é o pecado. O mundo passou a ser do jeito que é depois que o pecado entrou no mundo. A terra começou a produzir abrolhos e cardos depois que o pecado entrou no mundo. A vida do ser humano, seja ele homem ou mulher, e toda a terra se passou a ser maldita por conta do pecado. As coisas com o pecado, a criação do Senhor, não foi destruída, mas foi sim nublada, turvada, ela foi manchada, como água limpa que alguém balançou tudo e a lama se espalhou. Isso tudo aconteceu quando o pecado entrou no mundo. O que nos impede de ter comunhão com o Senhor é o nosso pecado. O que nos impede de viver de maneira linda, alegre, perfeita, é o nosso pecado. É a nossa dureza no nosso coração. E muitas vezes a nossa própria arrogância de achar que não temos pecado, ou que sempre a culpa é dos outros. Sempre alguém que se levantou e por isso a minha atitude foi que fui em resposta, mas ele errou muito mais do que eu. E não assumimos de fato quem realmente somos. Somos pecadores. Fomos salvos pela graça de Cristo, mas ainda assim continuamos sendo pecadores. E nós somos suscetíveis ao erro. Nós precisamos do perdão do Senhor. Fomos comprados pelo sangue de Cristo e em dado momento de nossa história, se isso aconteceu com você, glórias a Deus, se você entregou a sua vida já ao Senhor. Mas isso não deixou você imune ao pecado e ao erro. E você continua nessa mesma situação. E você precisa, todo dia, entregar ao Senhor a sua vida, reconhecer que você é pecador, confessar a Ele o seu pecado e se arrepender do seu pecado. Saber que Ele cuida de você, que as coisas que ficaram para trás, elas ficaram para trás. É importante também que nós entendamos isso, porque esse salmo, como eu disse no início, é um salmo de alegria. Ele está celebrando pelo perdão recebido. E uma vez que o perdão foi recebido, não importa mais o que ficou. Sua mente não pode mais ter o poder de acusar você pelo pecado que você cometeu no passado, se você já encontrou o perdão da parte do Senhor. Porque se for assim, o pecado tem mais poder do que o sangue de Cristo. E não é assim. Uma vez que Coríntios vai nos ensinar que nada nos aparta do amor do Senhor, nem pecados, nem principados, nem potestades. Ele diz Coríntios, mas é Romanos. Muito obrigado. Nada pode nos apartar do amor de Cristo. Nosso pecado não é capaz de nos fazer isso. E não tenha dúvidas que em dado momento, Satanás vai usar aquilo que passou para tentar diminuir você. Mas o sangue de Cristo nos limpa de todo o pecado. E se ele limpou, não volta mais. E aquilo não tem mais poder sobre você. O poder de condenação que existia, onde havia o pecado, superabundou a graça.
é muito maior o poder da graça de Cristo e por isso não volta. Então, se enviados de Satanás, ou até mesmo dentro de você, o seu coração lhe chamar para uma amargura de sentimento, ou alguma forma de depreciar você e colocar você em um estado de lamento, de tristeza e depressão por conta de algo que você viveu, você fez, porque eu poderia ter feito melhor no passado, porque eu poderia ter feito melhor em determinada situação. Tal pessoa está em determinada situação por conta de algo que eu fiz. Entregue essa pessoa, se isso aconteceu de fato na sua vida, entregue essa pessoa ao Senhor em oração. Se você não tem mais esse contato, peça perdão ao Senhor, o Senhor já lhe perdoou. E você não tem mais direito de ficar se colocando para baixo se o Senhor lhe perdoou. Porque o sangue de Cristo já limpou você. E ele é muito superior que o seu pecado, senão não haveria limpeza perpétua. E o sangue de Cristo foi derramado uma única vez, porque ele tem poder eterno. Entregue então o seu viver e o seu passado ao Senhor, e as pessoas que ficaram para trás, entregue no altar do Senhor, e o Senhor cuidará delas. E a resposta que elas têm que ter é exatamente a sua que você tem que ter. Assumir diante deles, diante de Deus, a culpa que tem e seguir. Lançar sobre ele o seu fardo, colocar o fardo que o Senhor nos permite colocar, que é leve e é suave. Lançar sobre ele as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Então, viver dessa maneira. Viver em felicidade. Viver tendo o alívio do perdão recebido. Ser bem-aventurado de fato, porque o sangue de Cristo foi quem cobriu os nossos pecados. Aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo o pecado é coberto, é justamente o sangue de Cristo que nos cobriu. Como era antigamente no Velho Testamento, que o sangue do Cordeiro cobria o propiciatório, e ali havia o Senhor enxergava o sangue derramado, porque sem derramamento de sangue não havia remissão. O sangue de Jesus foi derramado e nele nós encontramos remissão. Nós somos bem-aventurados, porque o Senhor, por conta de Cristo, não atribui mais a nós iniquidade. E o Espírito que há em nós, não há mais dolo, não há mais culpa. O Senhor nos limpou perfeitamente. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma vida digna de andar na sua casa, na sua presença, um coração alegre. Veja o que o salmista no Salmo 51 diz: restitui em mim um coração alegre, alegre pela tua salvação. Esse salmo nos ensina a viver dessa maneira. Encontramos o perdão em Cristo. Então nós temos que viver alegres. Somos um povo comprado pelo sangue de Cristo, um alto e precioso sangue. E que ele se fez carne, habitou entre nós, deu a sua vida por amor de sua criação, por amor de você. O Senhor, nós não podemos nos permitir viver tristes. É celebrar esse perdão, é celebrar essa salvação e andar de mãos dadas com Cristo, aprendendo dele, sendo instruídos por ele pelo caminho. Vamos ficar em pé, irmão?